aos nossos corações. Irmão Selena, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão Raimundo. Bom dia. Bom dia, Francisco Chaves. Bom dia, ouvintes do programa A Verdade que Liberta, aqui pela Rádio Feiticeira FM. Meus amados, um bom dia a todos, aí os irmãos das localidades, daqui de Tamboril, aí das congregações vizinhas, que Deus possa estar abençoando e entrando através dessa emissora, pela palavra do Senhor Jesus, para falar ao teu coração. Meus amados irmãos, a palavra de hoje, nós vamos estar falando de um profeta, né? Um profeta a qual o Senhor Jesus levantou e mandou ele fazer uma missão, que é o profeta Jonas, né? O profeta Jonas foi um que o Senhor escolheu, mas por medo, por insegurança, ele quis deixar de fazer a vontade de Deus. Mas é aquele negócio, quando a gente tem algo, que o Senhor tem preparado algo para nós, você pode tentar fugir, se esconder, que você não vai conseguir. Por isso vamos ler aqui em Jonas, capítulo 1. No decorrer da palavra a gente vai se estendendo mais um pouco, mas vamos ler do capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, que vai dizer o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Para onde Deus tinha mandado, irmão Raimundo? Nínive. E ele estava entrando num navio para ir a Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, temendo os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Meus amados irmãos, hoje a história de Jonas é uma história que o pessoal conta até para a historinha de criança, né? É um homem que parece, se a gente for ver assim, parece piada. Como é que você se esconde do Deus Todo-Poderoso que tudo vê? Não existe a situação, não existe uma ocasião, não existe essa pessoa, nada se esconde do olhar de Deus. Não é, irmão Raimundo? É verdade. Nada se esconde do olhar de Deus. E ontem eu estava em uma casa e o Senhor falou ao meu coração justamente essa palavra. Que por mais que você possa ir e vir, por mais que você possa tentar se esconder do olhar e da vontade de Deus na sua vida, você não vai conseguir. Sabe por quê, meu amado? Porque a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. E o nosso Deus não tem nada que Ele não possa ver, não tem nada que Ele não possa fazer. E se Ele mandar tu fazer uma coisa, tu tem que ir fazer. Se Ele mandar você ir para um lugar, você vai ter que ir. Não adianta tentar se esconder da vontade do Senhor. Porque o nosso Deus, quando Ele quer, pronto, e acabou.
Só que qual era a obra de Jonas? Qual era o propósito que Deus estava levantando Jonas naquele momento? Ir até a cidade de Nínive e pregar contra aquela cidade. Ele temeu por quê? Porque ele, ao olhar dele, o que ele conhecia daquela cidade, de ouvir falar, era que era uma cidade que não merecia nada, porque era uma cidade violenta, era um pessoal que, ao olhar dele e dos outros, era uma cidade pecadora. Uma cidade a qual maltratava, uma cidade a qual era uma cidade que judiava de todos aqueles que se levantassem contra. Agora imagina, se Deus estava mandando, que era o medo de Jonas naquele momento? Era ir e perecer. E também de ir para uma cidade a qual os olhos dele não mereciam o amor e a misericórdia de Deus. Amado, quem somos nós para estar julgando alguém? Às vezes você está aí se achando o todo-poderoso, o mais sincero, o mais fiel, o mais crente, o mais santo, achando que o seu vizinho do lado não tem o direito e a misericórdia do Senhor na vida dele. Quem é você? Jonas, um missionário, porque se ele estava indo até outra cidade que não era dele, era um missionário. Um profeta, porque estava sendo usado como a boca de Deus naquele momento, ia ser usado, Deus estava levantando ele como a boca dele para falar com aquele povo, mas no mesmo tempo sendo uma pessoa que estava julgando. Como servo de Deus pode achar que a misericórdia do Senhor não é para aquele a qual ele acha que está errado? Quem pode julgar é o próprio Deus. Por isso, meu amado, Jonas vai e toma outro caminho. Em vez de ir a Nínive, ele pega outro barco. E assim diz a palavra, para se esconder, que é a piada. Se esconder do olhar de Deus. Se esconder do que Deus estava ali mandando ele fazer. Mas, como nosso Deus é Deus, ele vai com que aquelas águas do mar, um vento impetuoso, coloque aquele barco quase à deriva. E Jonas bem tranquilo, lá de trás, vendo tudo. Só não estava vendo porque aqui diz, ele estava no profundo sono, ele não estava nem percebendo a violência que estava aquelas pessoas ali passando naquele barco através do vento e das águas, por conta dele estava dormindo. Quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, você faz pessoas ao seu lado sofrer pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, e você nem sequer está dando bola e sabendo que tudo o que está acontecendo é desobediência sua. E o nosso Deus, castigando quem não tem culpa, castigando quem não tem pessoas inocentes por escolhas suas. Por isso, meus amados irmãos, Jonas, ali naquele momento, o Senhor faz com que ele vá. Ali, aqueles homens fazem uma votação e, engraçado, deu Jonas. Parece assim, né? Fizeram ali uma votação, eu acredito que hoje em dia aquela dedonha de hoje, né? Não sei como é que era, mas ali colocaram a sorte e partiu para quem? Para Jonas, era claro. E ali a escolha foi se desfazer de Jonas naquele barco. E naquele momento, quando joga Jonas, o barco acalmou, ficou tranquilo. E ali aquelas pessoas se salvam porque o problema, o empecilho tinha acabado de sair, que era a desobediência de Jonas. Meus amados, às vezes você olha assim e diz assim, meu Deus, tanta coisa acontecendo, isso acontece comigo, por que é? Por que é que
eu estou passando por isso, você sabe o motivo, é a sua desobediência. O seu lar não vai para frente, a sua família está se desmoronando, seu trabalho também não está acontecendo, porque algo de errado está acontecendo. E muitas das vezes não é de quem está ao seu redor, muitas das vezes é pela sua causa. E ali, a partir do momento que ele é jogado ao mar, acalma e ele vai para onde, irmão Raimundo? No ventre da baleia. Aí diz assim, como pode? É impossível? Não, não é impossível. É impossível para nós, é impossível para a ciência, porque ainda hoje diz que a ciência ainda estuda até hoje como o homem entrou naquela... Mas um dia desse entrou e rapidinho, foi filmado. Jogou fora, a baleia jogou fora. E ele foi, né? Aí foi livramento, eu só vi o povo, né, nas redes sociais. Que coisa, não você viu que filmaram o homem, caiu e rapidinho ele foi jogado. Só que a diferença desse foi que Jonas continuou. Mas por que Jonas continuou? Para poder, Deus estava dando ali uma oportunidade de Jonas rever os seus pensamentos e sua escolha. E voltar o quê? Fazer... ele ir ao lugar qual Deus mandou, que ele não foi pela própria vontade. Ali, a partir do momento em que ele reconhece, porque ele já sabia que estava errado, ele só não fazia era reconhecer. A partir do momento que ele reconhece o seu erro, se arrepende e pede para que Deus tenha misericórdia dele. E escute a oração, porque Deus escutou o tempo inteiro, porque Deus não deixou de olhar para Jonas. Deus não deixou de ver para onde ele estava indo, o que ele estava fazendo. Em momento nenhum, Deus abandonou Jonas. Pelo contrário, Jonas foi que se afastou da vontade de Deus. Jonas foi que escolheu fazer a sua própria vontade por medo, por negligência, desobediência. Glória a Deus. A partir daquele momento, Deus não abandonou. O tempo inteiro Deus estava olhando, o tempo inteiro Deus estava ali, vendo o que ele estava fazendo, até decidir fazer com que ele fosse, até parar no ventre da baleia. E ali ele ficou dias, nesses dias, poucos dias, 3 dias. Ali ele veio se arrepender, ali ele veio pedir que o Senhor tivesse misericórdia. No capítulo 2, verso 8, ele diz que Deus tenha misericórdia da alma dele, que ele vai oferecer sacrifício, e para poder Deus ter a misericórdia de poupar a vida dele. E aí, se arrependeu, Deus poupou. E onde foi que Deus foi fazer o peixe cuspir ele? Lá em Nínive. Ele não foi pela vontade, mas foi pela vontade de Deus. E é isso o tempo inteiro que eu estou querendo lhe dizer, meu amado. Você pode tentar se esconder, você pode tentar fazer a tua própria vontade, mas de um jeito ou de outro, nem que seja preciso passar pela barriga do peixe, mas tu vai fazer exatamente, tu vai parar exatamente aonde Deus quer que tu esteja e fazer exatamente a vontade de que Deus te escolheu para fazer. Não adianta, não adianta. Tu vai fazer o que Deus quer, da maneira que Ele quer. E ali Jonas chega naquela cidade, diz que é uma cidade que, para poder falar para todas elas, era uma cidade grande que também levava 3 dias, né? 3 dias para falar em toda ela. E ali aquele povo, assim, como que um milagre. Jonas esperava uma cidade violenta, uma cidade que fosse resistir à voz de Deus, mas no final, quem é que estava resistindo à voz do Senhor? Era ele próprio, o próprio santarrão, o profeta, o missionário era que estava desfazendo da voz de Deus, querendo desobedecer. Aquela cidade a qual ele julgava o tempo inteiro pela sua natureza, pela sua fama, se rendeu aos pés do Senhor e fez exatamente o que Deus queria que eles fizessem, se arrepender.
Se arrependeu tanto que a palavra diz que Deus teve misericórdia. E se arrependeu também. Deus voltou atrás. Tem uma palavra que diz, Deus não volta atrás. Voltou para Nínive. Voltou atrás para Nínive. E ali o Senhor teve misericórdia e fez com que aquele povo não fosse acabar no final, que Deus tinha dito para eles que se eles não se arrependessem, eles iam ser destruídos. Destruídos. Deus ia acabar com aquela cidade. Mas sabe o que é que aconteceu? Que eu aqui estava até conversando com o irmão Raimundo. Como é que o homem foi para salvar a cidade por Deus? É claro que ele tinha que esperar que realmente Deus cumprisse a sua vontade se aquele povo não se arrependesse. Mas o povo se arrependeu. E ele viu que o povo se arrependeu. Mas mesmo vendo que o povo se arrependeu, sabe o que foi que ele fez? Ele foi para um alto monte ver a cidade sendo destruída. Como é que ele pregava arrependimento, que Deus ia poupar aquela cidade se o povo se convertesse? O povo se converteu e ele ainda quer que a cidade seja destruída? Meu amado irmão, quantas e quantas pessoas tem ao seu lado, dizendo que é seu amigo, dizendo que está torcendo por você, mas ao mesmo tempo ele quer que você se destrua, que algo aconteça na tua vida que não faça exatamente o que ele diz que ele quer. Quantas e quantas pessoas está do teu lado, dizendo que torce, mas no mesmo instante ele está sentando num monte para ver a tua destruição. E o nosso Deus é o único, a qual diz que vai livrar e que te ama, que se tu se arrepender, Ele está pronto para perdoar os teus pecados, sarar a tua terra e fazer de ti um vencedor. Porque ao teu lado vai ter muitos que vai estar ali batendo no teu ombrinho, dizendo, olha, eu torço por você, olha, tu é maravilhoso, mas realmente está querendo ver a tua destruição. Por isso que eu estou aqui, eu e o irmão Raimundo, não fazendo outra coisa não, é fazendo que o amor de Deus sobre a tua vida venha te trazer arrependimento, venha te trazer, meus amados irmãos, a vontade de servir a Deus para que Ele não te destrua. Mas ao contrário de Jonas, nós estamos aqui realmente torcendo para que você venha até o reconhecimento, como aquele povo teve, Deus possa te livrar, realmente te livrar do mal. Por isso, meus amados, Jonas, ele foi o homem escolhido por Deus. Mas, muitas das vezes, Deus faz com que nós passamos por situações a qual Ele passou porque desobedecemos e não vimos o quanto Deus, Ele realmente, Ele é maravilhoso. E duvidamos do que Ele quer fazer na nossa vida, não somente na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. O nosso Deus, quando Ele se levanta para ser Deus, Ele se levanta para ser Deus. Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não adianta tu fugir, não adianta tu querer escapar, porque dos olhos de Deus ninguém se esconde. Da vontade do projeto que o Senhor tem na tua vida, ninguém pode fazer ao contrário, se não for as tuas próprias decisões. Mas, como Jonas, pode te levar a situações. Há situações que te levam até a morte. Ele só não morreu porque se arrependeu. Porque se arrependeu. Por isso, meus amados, Jonas nas nossas vidas, sempre, todos os dias tem demais. Mas, como povo, muitos estão nos julgando. Muitos estão achando que para nós não tem mais jeito, para você não tem mais jeito. Mas o Senhor dos Exércitos, quando tu se arrepende, quando tu se inclina a fazer a vontade dEle, tem jeito sim. Glória a Deus. Tem felicidade sim. Tudo se resolve, tudo se concretiza para fazer a vontade do Senhor. Porque Ele é Deus. E dos olhos de Deus, ninguém se esconde.
Glória a Deus. Louvado e engrandecido